Olá, senhores. Eu sou o Leandro Tavares. Essa é a apresentação atividade somativa das aulas de PFM, ministrada pelo professor Thomas, onde eu vou falar um pouco sobre o processo de fabricação de rodas de aço automotivo. Introdução. As provas mais antigas da roda foram datadas por volta de 3500 a.C., na região da Mesopotâmia, atual Iraque. É considerada uma das grandes invenções da humanidade e representa desenvolvimento tecnológico em um tempo longínquo, pois promoveu a evolução nos meios de transporte, tornando-os mais rápidos e fáceis, além de se tornar um símbolo de transformação da sociedade, ao aglomerar povos que então criaram as primeiras cidades. Por fim, na década de 1930, surgiram as rodas de aço estampado, mais leves, resistentes e baratas. Atualmente, as rodas de aço enfrentam a concorrência das rodas de liga leve, tipo mais popular entre os consumidores, que possuem design e preço diferenciados. Os modelos em aço são vantajosos por oferecerem maior resistência e por serem mais baratos, porém oferecem desvantagens ao não permitir muitas mudanças significativas na modelagem, se comparadas às de liga leve, que oferece maior diversidade do tamanho e cores aos consumidores. Apesar das rodas de liga leve terem sido mencionadas aqui, para título de comparação, o foco do trabalho será em torno do processo produtivo das rodas automotivas de aço, seguindo as expectativas do professor Thomas, da disciplina de PFM. O primeiro aspecto que deve ser salientado é o fato de que a roda de aço possui dois componentes, o aro e o disco. O aro é esse do lado esquerdo e o disco do lado direito. Na verdade, na foto do lado direito tem o disco mais o aro, né? O disco é a parte interna ali, onde tem a furação dentro da roda. Bom, dito isso, então agora vamos para a montagem da roda de aço. Eu organizei um fluxograma da montagem e cada imagem dessa representa um passo da montagem. Então a primeira ali, ela representa as chapas de aço de baixo carbono cortadas sob medida, que são as chapas fornecidas pelo cliente. O número 2 é a alimentação da banda do aro. O número 3, rebarbamento para ambos os lados. E o número 4 é a marca da estampagem. Bom, esses processos eles são feitos na máquina de enrolamento, que nada mais é que a calandragem. A máquina de enrolamento é a primeira máquina utilizada no processo e ela é responsável por enrolar a chapa de aço de modo que ela fique com um formato circular. Essa máquina é composta pelo conjunto alimentador, rebarbador, estampador e enrolador. A seguir temos o número 5 e o 6. Número 5, bobinamento da banda do aro, e número 6, refilamento da costura da solda. Nivelamento, soldagem a topo. Então é necessário usar a máquina de nivelamento para nivelar as costuras das bandas do aro enroladas, que têm mais de 4 mm de espessura, antes de prosseguir com o processo de soldagem a topo, por faiscamento, que consiste em soldar a chapa de aço de modo que ela mantenha o formato circular. A máquina é composta pelo sistema de solda por faiscamento, sistema elétrico e sistema hidráulico. Uma das vantagens dessa máquina é o remover automaticamente a escória gerada do processo de solda, o que diminui o tempo do setup da máquina. A seguir temos o 7, o 8 e o 9. Número 7, soldagem topo por faiscamento. Número 8, a para da escória de solda. E 9, polimento. Eles são feitos por uma máquina com 3 funções. A máquina para desbastar, remover e lixar costuras de solda. Essa máquina é muito importante no processo de produção de uma roda de aço, pois ela que faz o acabamento da solda. Ela tem 3 processos principais: a refilação, o polimento e o corte. A refilação remove os resíduos da solda restantes nas partes internas e externas da costura da solda. O processo de polimento polirá e reforçará a costura de solda. E o corte é responsável por cortar qualquer excesso nas extremidades da conexão da solda. À frente temos corte das extremidades, que é o número 10.
Número 11, resfriamento. E número 12, ovalização, que são feitos pela máquina de abocardar. Primeiramente, abocardar é um termo técnico muito usado na construção civil e significa a ação de alargar a boca de um tubo para que se possa acoplar outro. Evidentemente que na fabricação de rodas não se trabalha com tubos de construção, porém pode-se imaginar a roda, depois do processo inteiro de soldagem e acabamento, como sendo um tubo. À frente temos o número 13, abocardamento inicial, e número 14, 15, 16 e 17, perfilagem, sendo o número 17 perfilagem para padrão antiderrapante. Eles são feitos na máquina perfiladeira, que é responsável por moldar a roda de aço que já está soldada e aboradada para ficar com o melhor formato possível. O formato final da roda fornece o aro ideal para que se encaixe a parte central da roda. A seguir temos o número 18, que é o flangeamento da borda, que é feito na máquina para expansão horizontal. A função da máquina de expansão horizontal é responsável por dimensionar corretamente o aro, segundo as especificações do cliente. Ela é normalmente colocada próxima da máquina de perfilamento, para que se faça esse processo logo após o perfilamento do aro. Ela funciona a partir de moldes fixos que são usados para ajustar o tamanho da roda desejada. E por fim, temos o número 19, expansão final, número 20, perfuração de orifício de válvula, número 21, prensa do disco no aro, 22, soldagem combinada para o disco e aro, e 23, aparafusamento para o aro e disco, que é feito na prensa pulsionadora para o orifício de válvula. A prensa pulsionadeira é responsável por furar corretamente o aro do aço. Os furos são essenciais dos aros de aço para, entre outras coisas, facilitar a troca de calor entre o ambiente e o sistema de freio do veículo. Então agora eu vou mostrar em vídeo todo esse processo que eu acabei de descrever no chão da fábrica, para nós termos alguma noção maior aí de como é feito essa montagem. Então vou estar clicando aqui agora. Santiago, eu estou aqui na Roda Brás. Deixa eu tirar o áudio total, eu vou fazer alguns comentários durante o vídeo. Essa moça é a Carla Crispi, ela está entrevistando um engenheiro de produção de uma fábrica. E esse engenheiro ele vai estar mostrando passo a passo aí como é feito a montagem da roda. Vou adiantar alguns passos para o vídeo não ficar muito grande. Então aqui ele está mostrando o corte das chapas. O segundo processo de fabricação dessas rodas. Aqui é a parte de guilhotina, as imagens que estão mostrando agora é a parte de guilhotina, onde o pessoal vai começar a cortar as chapas para virar os componentes que eu falei para você. Legal. Então ali ele cortou as chapas nos tamanhos ideais e para poder passar para o próximo passo. Agora que o Eric vai explicar o outro processo, que é a segunda parte do que a gente já viu. Bom, posteriormente, depois de cortar a chapa, ela ficou dessa maneira. Se quiser pegar as imagens aqui, como é cortada. Então agora está passando pelo bobinamento do aro, que nada mais é que a calandragem, né? Então ele vai passar por dentro daquela máquina, ele vai estar pegando agora a chapa já cortada no tamanho ideal, passar por dentro da máquina e ela já vai sair com um formato circular. Aqui já vai dando o formato. Isso, aqui é onde vai começar a enrolar o aro para começar a formar a roda. Essa máquina aqui chamada calandra que faz esse procedimento de enrolar a chapa cortada e transformar ela no começo do aro. Você em casa está acompanhando aqui o terceiro processo, onde Essa máquina aqui é a solda topo. Ela é uma solda por resistência elétrica. É jogada uma corrente elétrica nas duas extremidades do material e essa corrente elétrica faz chegar numa temperatura quase 1000 graus e com essa temperatura funde um material no outro. Essa é a maneira que é soldada a peça.
Então agora ele falou da solda topo, né? Disse aí que ela chega a uma temperatura de 1000 graus e faz a soldagem e a junção das chapas. E essa máquina? A terceira parte é a rebarbadeira, onde vai tirar o excesso de solda que acabou de soldar, ela vem com excesso e a tia tem que tirar para voltar na espessura da chapa normal para depois ir para as laminadoras. Estão passando aí pela rebarbadeira, tá tirando já o excesso de solda, deixando ela com a espessura ideal. Lembrando que no vídeo ele não vai mostrar exatamente todos os passos que eu citei, porém os mais importantes vão estar aí. Bom, Santiago, você aí de casa está vendo como é a fabricação dessas rodas. E daqui a pouco você vai ver a finalização e vai ver aí também. Eu vou estar adiantando o vídeo aí. São 3 laminadoras, a última laminadora deixa já o aro pronto para montar lá na frente, quando a gente vai ver o final depois. Então vamos lá ver como que é. Então aí ele já passou pelo processo de perfilagem. Agora vamos para a segunda parte do segundo componente da roda, que é o disco. O disco é feito nesse setor de estamparia, onde a gente vai ver lá na frente os dois componentes, juntar os dois componentes e formar a roda, que é o nosso produto final. Essa máquina que você está vendo aí é uma das primeiras operações do disco, onde é feito um pré-estampo da peça. Depois vamos ver a segunda parte de estampagem da peça, que você vai ver já o disco formado. Aqui o disco já está pré-estampado. Só falta fazer as furações nele. Esse líquido que você está vendo é o óleo de estampagem, que é para não agredir muito o material. Esse aqui seria um disco de corcel. Bom, agora o Eric vai mostrar esse setor para você em casa, o que é feito nessa área aqui. Aqui é a parte de montagem, já é uma parte final da roda, ainda tem a parte de acabamento que é a pintura, mas aqui é onde montam, onde juntam os dois componentes que formam a roda, o aro e o disco, que a gente acabou de ver o aro ser feito na laminação e o disco ser feito na estamparia, aqui é onde vai montar os dois componentes, é a montagem da roda. Totalizando, se for contar desde a primeira parte até a última parte, quantos processos até chegar na finalização que a roda vai para o carro? Se for contar todos os processos um por um, teve alguns que a gente não mostrou, mas se for contar todos, são mais de 50 processos até chegar nessa parte. E hoje a Roda Brás, ela passa essas rodas para que mercado? Então, como vocês podem ver, o engenheiro de produção aí citou, são mais de 50 processos para se fazer essa roda. Eu não citei, não foram mostrados todos aí no vídeo, mas no trabalho está descrito a maior parte deles ali. Tá adiantando o vídeo aqui. Aqui é feita a soldagem do disco, onde é feita a junção do disco com o aro. É feito pela solda MIG. Solda por roda. E os 4 são soldados simultaneamente. Eric, fala pra gente, pra também o pessoal que tá em casa, essa máquina que o Augusto tá mostrando.
Vamos adiantando o vídeo aqui agora, ele vai passar para a parte de pintura, que é a parte de finalização da peça. E depois disso ela vai passar por uma estufa, onde ela é aquecida. O operador joga a tinta na roda, a mesma gruda no produto, porque é eletrostática. E depois disso ela vai passar por uma estufa, onde ela é aquecida a mais ou menos 250 graus, para ela poder sair pronta lá na frente depois desse processo na estufa. Bom, aqui é a finalização. Então ela é uma pintura eletrostática e ela é bem mais resistente que uma pintura normal aí. Bom, e eu finalizo esse vídeo por aqui. Vamos continuar com o PowerPoint. Então, continuando com a apresentação aqui, eu coloquei uma planta da fábrica, né? Uma possível planta, um layout da fábrica, né? Que da produção de rodas de aço, onde estariam localizadas as máquinas, ferramentas aí, né? Então, número 1 aí, possuímos a máquina de enrolamento. Número 2, a máquina de nivelamento. Número 3, máquina para desbastes, remover e lixar costuras, logo ao lado, né? Seguindo a esteira aí, máquina de abordaçar horizontal. Número 5, ao lado, máquina de perfilagem. Número 6, máquina de expansão horizontal. Número 7, prensa puncionadeira. Número 8, máquina para ajuste de pressão. E, por fim, o mezanino do escritório. Bom, falar um pouco dos custos. Existem vários custos que podem ser incluídos no valor da hora máquina. Alguns são a mão de obra, que inclui salários, encargos, férias, etc., impostos, insumos, como materiais, ferramentas, peças de reposição, aluguéis de despesas operacionais, que inclui custo de vendas, energia elétrica, telefônica, internet, enfim. Também temos depreciação de máquinas e equipamentos, provisão para período de sazonalidades ou quebra de máquina. Enfim, o que cada empresa inclui no preço da hora de trabalho é decisão de cada gestor. Então, como eu citei, é possível calcular vários tópicos, incluir vários tópicos no cálculo de hora máquina, salário de operador, enfim. Porém, eu fiz um bem básico aqui só para ter uma noção mais ou menos de quanto gastaríamos aí por hora e no mês com operador e máquina. Enfim, deixei separado aí os valores de cada máquina, né? A máquina de enrolamento, o operador, por exemplo, no mês ele ganha R$ 2.903 aí, e alguns centavos. A hora máquina é R$ 233,40. Na máquina de solda por faiscamento, o operador ganha 4.380 mensal e a hora máquina é 251. Já a máquina para desbastar, remover e lixar costura de solda, o operador ganha no mês R$ 1.588 e a hora máquina é R$ 153. Na máquina de aborcardar, o operador ganha R$ 2.206 e a hora máquina é R$ 185. Na máquina perfiladeira, o operador ganha aí R$ 2.011 e a hora máquina é R$ 173. Na máquina para expansão horizontal, o operador ganha R$ 2.203, hora máquina é 190. E por último aí temos a puncionadeira para o orifício da válvula. O operador ganha R$ 2.533 e a hora máquina é R$ 200. Como eu disse, fiz alguns cálculos bem básicos. E só para ter uma noção aí do total de recursos hora-máquina, então por hora aí estaríamos gastando R$ 1.232 reais e 62 centavos por hora na empresa. E total de recursos humanos no mês estariam dando 17.825. É claro que esse valor é bem fictício. Tenho certeza que daria muito mais, mas só para termos uma noção aí de quanto é gasto com material humano e maquinário. E por fim, temos a conclusão. Então, após todos esses processos, podemos chegar à conclusão que
A fim de se fabricar uma roda de aço, deve seguir uma sequência contínua de processos, sendo etapas sequenciais. Dessa maneira, exige-se que cada uma seja realizada com perfeição. Vimos que o processo de fabricação vem sendo aperfeiçoado há muito tempo atrás, e atualmente alcançamos o procedimento mais eficiente e de baixo custo para uma indústria. Eu diria que não há o que mudar de efetivo no processo, mas devemos estar atentos às novas tecnologias e ao surgimento de novos modelos de máquinas. Pode ser uma boa implementar alguns elementos da indústria 4.0, como, por exemplo, sensores IoT, internet das coisas, né? Para quem não está muito antenado aí. Então, eles podem reduzir bastante o tempo e alavancar os lucros da empresa.